Há mais de 2000 anos, nasceu em Belém, na pequena cidade de Israel, um menino chamado Jesus. Seu nascimento foi rodeado de elementos milagrosos e maravilhosos, anunciados pelos anjos aos humildes pastores que vigiavam seus rebanhos durante a noite. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidadezinha modesta, onde aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai adotivo, José. Durante sua juventude, mostrou-se sábio além de seus anos e atraiu seguidores com suas palavras de amor, compaixão e misericórdia. Aos 30 anos, Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus e realizar milagres que deixavam as pessoas maravilhadas. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, acalmou as tempestades e até mesmo ressuscitou os mortos. Sua popularidade cresceu, mas também despertou inveja entre os líderes religiosos e políticos da época. Em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Jesus realizou a última ceia com seus discípulos, onde lavou os pés deles, ensinando-lhes a humildade e o amor ao próximo. Pouco tempo depois, foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas, e preso pelas autoridades romanas. Jesus foi julgado e condenado à morte por crucificação, uma forma de punição reservada para os mais criminosos mais perigosos. Ele carregou sua cruz até o lugar chamado Calvário, onde foi crucificado entre dois criminosos. Mesmo durante seus momentos finais, Jesus pediu ao Pai que perdoasse seus algozes, mostrando sua bondade infinita. Na cruz, Jesus entregou sua vida pelo perdão dos pecados da humanidade. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, cumprindo as profecias e mostrando que o amor e a vida são mais fortes do que a morte. A morte de Jesus na cruz é vista pelos cristãos como um sacrifício supremo, um ato de amor incomparável que trouxe a redenção e a salvação para todos os que creem nele. Até hoje, a cruz do Calvário é um símbolo de esperança, amor e salvação para milhões de pessoas em todo o mundo. Jesus Cristo é a luz que brilha no meio das trevas, e sua morte e ressurreição são a prova do poder e do amor de Deus pelos seus filhos. Jesus é uma figura central na fé cristã. Ele é reconhecido como o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador da humanidade. Para os cristãos, Jesus é muito mais do que um líder espiritual ou um bom exemplo. Ele é o centro de sua adoração e esperança de salvação. Para os cristãos, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o descendente de Davi prometido em 2 Samuel, capítulo 7 e versículos 12 e 13, e o servo sofredor predito em Isaías 53. Acreditam que a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus foram planejados por Deus para redimir a humanidade do pecado e restaurar o relacionamento com Ele. Jesus é visto como Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme João, capítulo 1 e versículo 14. Ele é o elo entre a humanidade e Deus, sendo ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano. Os cristãos acreditam que Jesus veio ao mundo para ensinar sobre o reino de Deus, oferecer a cura espiritual e física e dar o exemplo de uma vida santificada. Para os cristãos, Jesus é também o Salvador. Ele morreu na cruz como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, conforme 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. Sua ressurreição no terceiro dia é vista como a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a esperança da vida eterna para todos os que creem nele. Jesus é adorado como Senhor e Salvador, cujo nome está acima de todo nome, conforme Filipenses capítulo 2 e versículos do 9 ao 11. Ele é invocado em oração, louvado em cânticos e seguido como o exemplo máximo de amor, compaixão e justiça. Os cristãos buscam imitar a vida de Jesus, aspirando a refletir seu caráter e obedecer aos seus ensinamentos. Além disso, Jesus é o mediador entre Deus e os seres humanos, conforme 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Ele intercede por seus seguidores diante de Deus, oferecendo perdão, graça e misericórdia. Os cristãos depositam sua confiança em Jesus como o único caminho para a comunhão com Deus, conforme João, capítulo 14 e versículo 6. Jesus também é aguardado como o juiz final, que irá retornar para julgar o mundo com justiça, conforme Atos, capítulo 17 e versículo 21.
Os cristãos vivem na expectativa desse retorno, preparando-se espiritualmente e proclamando as boas novas do Evangelho para que outros também possam encontrar a salvação em Jesus. Em resumo, Jesus é o centro da fé cristã, sendo reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o mediador entre Deus e os seres humanos, o exemplo de vida e o juiz final. Ele é adorado, seguido e proclamado pelos cristãos como a expressão máxima do amor e da redenção de Deus para a humanidade.